Meu nome é Nathaniel Albino, eu sou psicóloga clínica, eu sou formada pela Unidom Bosco, pós-graduanda pelo CBI of Miami, em neuropsicologia. Trabalho no contexto clínico, principalmente com adolescentes. Então, meu foco de atendimento é este público. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre bullying relacionado à superdotação e como a psicoterapia pode ajudar diante desta relação, né, entre essa violência sistemática e este funcionamento cognitivo. Muito bem. Então, primeiramente, eu acho importante trazermos a definição do bullying, né, e como ele funciona, né, qual o perfil dos agressores. Aí, consegui mudar. Da vítima e também dos espectadores. Vamos lá. Então, o bullying ele é uma violência sistemática. A prática do bullying ela é comum na infância e na adolescência, principalmente, né, em ambientes escolares, mas na vida adulta também é possível que ocorra em ambiente de trabalho, né, pois pode ser utilizada como uma ferramenta na busca de autoafirmação do agressor ou até como uma repetição de atos de adultos. Na infância, principalmente, né, nessa fase de desenvolvimento, nós percebemos que as crianças, elas espelham comportamentos de adultos, né, de cuidadores, pessoas que têm um convívio muito próximo, porque essas são as referências de seres humanos. Logo, é natural que elas espelhem aquilo que essas pessoas estão fazendo. Por isso que pode acontecer como uma repetição de atos de adultos ou como autoafirmação, né? Então, dentro desse mecanismo, né, de agressão, né, por bullying, nós temos um tripé. E esse tripé ele é composto pelo agressor, como eu comentei, né, agora há pouco, pela vítima e nós temos também uma pessoa crucial que é o espectador. Né? O espectador ele tem um papel fundamental nessa agressão, assim como o agressor em si, porque a pessoa que assiste e ela não se manifesta. Logo, ela compactua com esse tipo de violência. O espectador, ele não reage por medo de ser a próxima vítima. Então, se eu me sinto ameaçado, é melhor com que eu fique quieto, que eu não me manifeste para não me tornar um alvo. Logo, esse mecanismo, ele ele acaba potencializando, né? Então, o agressor, ele busca autoafirmação por quê? Porque muitas vezes em casa ele não tem espaço para se expressar. Logo, ele tenta reproduzir isso em outros espaços, buscar essa voz, essa atenção, né? Então, ele acaba manifestando, reagindo de uma forma disfuncional, sendo trazendo, né, proporcionando sofrimento a outra pessoa. Né? Então, uma característica muito forte do bullying é que o agressor ele tem consciência, né? Essa violência ela é intencional. Ele tem consciência do sofrimento que ele traz para outra pessoa e também acontece de uma forma repetitiva. Né? Então, é uma perseguição. Essas são as principais características desse tipo de agressão. Então, seguindo, nós temos as formas de bullying, nós temos o bullying verbal, temos, né, no verbal, que engloba insultar, ofender, falar mal, colocar apelidos pejorativos, forma física e material, bater, empurrar, beliscar, roubar, furtar ou destruir pertences da vítima, a psicológica e moral, né, onde existe a humilhação, a exclusão, discriminar, chantagear, intimidar e difamar. E a cyberbullying, que está tomando uma proporção absurda, porque ali na internet o agressor ele tem o anonimato. Né?
Então, essa é uma vantagem que ele utiliza para disseminar esse tipo de violência. Então, quais são as causas do bullying? A falta de compreensão e empatia, né? Por quê? Existe a consciência sobre o sofrimento que eu causo a outra pessoa, né? E a vítima tem este perfil de ser uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa que não reage diante do bullying, logo ela se torna um alvo fácil. Então, além disso, tem a inveja, a frustração, estar sendo vítima de bullying também, né? Então, muitas vezes o agressor, ele se torna agressor por ser vítima de bullying. Então, essa é uma reação muito recorrente, né? Sente-se imponente na própria vida, ou seja, eu, se eu vivo num contexto familiar em que eu não tenho espaço para expressão ou eu sou anulado, eu posso reagir me tornando um agressor. A busca pela atenção, né? Tem essa questão do poder, de querer ser popular, principalmente no ambiente escolar, né? Imita comportamentos da família, como foi comentado anteriormente, de espelhar comportamento dos cuidadores, né? O bullying é recompensado de alguma forma. Aí nós temos o espectador, né? Se eu tenho plateia, logo eu vou reproduzir esse comportamento, né? Eu tenho alguém que valida esse meu comportamento, né? Então, eu tenho aceitação, porque o espectador ele vai sentir medo, vai se sentir acuado pelo agressor, talvez tente se aproximar como um mecanismo de defesa. Né? Então, existe tudo isso. E a incapacidade de controlar emoções. Então, isso é bem visível dentro do mecanismo do bullying. Por eu não ter espaço para expressar, a tendência é que eu reprima ou que eu expresse de uma forma disfuncional. Né? Então, se eu não tenho espaço para compreender, para olhar para essas emoções e saber por que, que elas estão ali, a tendência é que eu reaja diante delas de uma forma disfuncional. Então, os sintomas, os principais sintomas de bullying na vítima: o estresse constante, a insônia, apresentar dificuldade de aprendizagem, tristeza, apatia, melancolia, crises de ansiedade e o pânico, né? Porque eu sofro por antecipação ao imaginar que amanhã eu tenho que ir para a escola e lá é o ambiente em que essa violência ocorre. Então, só de projetar esse cenário, eu já demonstro esses sintomas. O isolamento, porque se eu não sou aceito, se eu sou um alvo, logo é mais fácil com que eu me isole. Falta de concentração, tenho prejuízo na aprendizagem, na agressividade, como uma resposta ao bullying, e a perda de interesse na escola. Então, estes são os principais sintomas de bullying na vítima. Porém, o agressor também traz sintomas, né? Ambos sofrem, tanto o agressor quanto a vítima. E os principais sintomas apresentados pelo agressor são comportamento desafiador, impor suas vontades, necessidade de se sentir mais forte, uma manipulação, foi um F ao lugar do P, desculpa, manipulação, dificuldade de dialogar, não conseguir lidar com a raiva, busca por atenção, excluir pessoas e a necessidade de se sentir superior. Né? Então, é bem aquilo que nós, né, que foi trazido até o momento sobre as características do agressor, essa necessidade por atenção, por se autoafirmar. Né? Então, tudo isso se manifesta através desses sintomas.
Deixa eu só mudar a telinha aqui para poder ler. Só um instantinho. Muito bem. Então, o bullying e altas habilidades, superdotação. Então, Patterson e Ray, em 2006, afirmam que as primeiras pesquisas a abordar a relação entre bullying e altas habilidades, superdotação, influenciadas por estereótipos. O superdotado como um aluno fraco fisicamente e com dificuldade de socializar, consideram os estudantes com superdotação como vítimas, ou seja, então, até 2006, as pesquisas que envolviam o comportamento, né, e o perfil de superdotados diante do bullying são de vítimas apenas, né, sendo vistos como nerds, como as pessoas fracas fisicamente que tendem a se apegar a atividades mais intelectuais, né, ou as pessoas esquisitas, logo são vítimas. Porém, nos estudos levantados até o momento, o superdotado ele está sujeito a se envolver com o bullying, sendo o agressor, vítima ou espectador nas mesmas proporções que o aluno sem altas habilidades. Então, hoje sabemos que uma pessoa que funciona, tem um funcionamento, né, com a superdotação, ela está tão propensa quanto, né? Ela não necessariamente ela é vítima. E já vamos conversar sobre o porquê. Então, considerando áreas de vulnerabilidade psicológica entre superdotados, como excesso de autocrítica e sensibilidade exacerbada, atos de bullying poderão afetá-los de forma mais intensa, gerando com maior frequência sintomas de depressão e ansiedade. Então, isso vem de encontro com a primeira palestra da doutora Renata, em que ela traz, né, o funcionamento do indivíduo com superdotação, né, sobre a intensidade emocional, né, onde pode existir essa sensibilidade, essa autocrítica, né, existe uma autocobrança sobre esse rendimento, uma tentativa de se adaptar ao ambiente, né, justamente por quê? Por fazer parte do mesmo contexto que alunos que não possuem altas habilidades, o superdotado está sujeito a um mecanismo de frustração, compensação, dentre outros fatores que podem contribuir para que ele assuma o papel de agressor, né? Então, o superdotado, ele pode ser vítima ou ele pode ser agressor se ele compreende que, que ele está sendo, né, injustiçado, que ele não merece passar por aquilo, ele pode trazer como resposta, né? Como nós vimos sobre o bullying, sobre o agressor se tornar agressor por ter sofrido bullying, né? Então, ele pode vir a se tornar um agressor como uma resposta dessa violência sofrida. Agora, trazendo sobre a psicoterapia em caso de bullying, nós vimos que, diante dos sintomas trazidos, tanto a vítima quanto o agressor sofrem, portanto, ambos devem ser tratados. Ambos precisam de psicoterapia. Em muitos casos, o acompanhamento psicológico é importantíssimo para tratar sequelas e a melhora da qualidade de vida. Então, a pessoa que sofre ou que é agressora, né, ela chega na terapia muito fragilizada e muitas vezes com sequelas muito enraizadas dessa violência, e então é um trabalho muito complexo, né, de se fazer, de desconstruir crenças, porque a tendência é que, diante dessa violência, ela abrace a definição que trazem sobre ela, né, e se ache desmerecedora, né, desenvolve a crença de desvalor, né, então tudo isso. Logo,
A terapia ela é crucial, né, para se tratar uma pessoa diante dessa violência, seja agressora, seja a vítima ou espectadora, né? Todo mundo acaba sofrendo. Então, aqui eu trouxe a base do manejo clínico, né, diante de casos de bullying, né? Depois eu vou falar um pouquinho como funciona na minha abordagem, que é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, mas temos como base na psicoterapia o acolhimento, né? Então, como eu disse, essa pessoa ela chega muito fragilizada, então é importante que ela se sinta acolhida nesse espaço, que ela compreenda que naquele espaço ela tem voz, ela se sinta segura ali para se expressar, para trazer as suas emoções. Então, além disso, a escuta empática, né? Então é importante que ela seja ouvida, né? Que ela entenda que ela é vista, que ali tem alguém que a escuta sem julgamento, né? Então, essa é uma possibilidade na psicoterapia, algo que a gente explora, a validação das emoções, né? Então, além de proporcionar esse espaço, que ela se sinta segura, se sinta à vontade para trazer suas emoções, validar, né? Então, não julgá-la, não anular aquilo que sente, né? Não trazer teorias de como ela deveria ter reagido. Ah, mas você poderia ter se posicionado, não. Né? Então, primeiramente, acolher, ouvir e validar as emoções que essa pessoa traz. A psicoeducação, né? Outra etapa muito importante dentro da psicoterapia, que é a compreensão das emoções, né? Então, além da compreensão das emoções, compreender quais são os gatilhos, né? Então, se eu sei quais emoções eu sinto, eu começo a vincular em quais situações elas aparecem. E aí eu consigo compreender quais são os meus gatilhos. E desenvolver estratégias para reagir de forma assertiva diante das emoções. Então, isso é algo que nós desenvolvemos com muita frequência na TCC, né? O treino de comunicação assertiva, né? Nós fazemos esse treino a partir do role play, né? Então, que é simular uma conversa. Ah, eu tenho dificuldade de me expressar e de me posicionar em momentos em que eu não me sinto confortável, certo? Então, vamos projetar esse cenário. O que você diria nessa situação? Então, desenvolvemos um diálogo em sessão, né, para que, assim, a pessoa possa compreender essas possibilidades de resposta, né, e, e consiga responder de cada vez, né, de forma mais assertiva. A orientação de pais e cuidadores é uma etapa muito importante de trazer a rede de apoio desse indivíduo. Muitas vezes, a pessoa que sofre o bullying, ela não comenta, ela não traz à tona todo o sofrimento gerado, né? Então, é muito importante que a gente traga os pais para o processo terapêutico, né? Os pais, eles acabam sendo coterapeutas no processo, têm um papel fundamental de também, né, proporcionar um espaço de escuta, de validação das emoções, um espaço em que essa pessoa, essa criança, adolescente se sinta seguro para trazer as suas emoções, né? E assim não se sentir sozinha, poder se posicionar e buscar ajuda diante dessa violência. Então, além, né, dessa base do manejo clínico, eu gostaria de trazer uma experiência, né? Dentro da minha vivência clínica, eu acompanhei um caso de um adulto, né, ele iniciou o processo terapêutico comigo já adulto, aos 25 anos, e ele é superdotado,
né? Então, hoje, ele traz para a terapia, né, a demanda inicial era trabalhar, né, o prejuízo, principalmente nas suas relações, relações de amizade, relações amorosas, né, e nas relações familiares. Então, ele trouxe que existia uma grande dificuldade de conexão com pessoas, né? Então, explorando ao longo das sessões, nós descobrimos um caso de bullying, né? E um bullying relacionado à superdotação. Então, quando ele passou pela avaliação, é, ele tinha 8 anos e meio quando ele passou pela avaliação, né? Então, foi descoberto que ele tinha altas habilidades, porém, em casa eles não estavam preparados para compreender o impacto dessa descoberta, né? Assim como na escola, tudo que foi possível era fazer com que ele avançasse de ano letivo, né? Mas ainda assim ele convivia com pessoas que não têm altas habilidades. Então, para ele, sempre foi difícil se conectar. Ele acabava virando alvo por terminar a tarefa cedo, por compreender tudo muito rápido, né? Então, ele teve grande prejuízo ao longo da infância, da adolescência, e hoje ele percebe o impacto de tudo isso, né? O isolamento, porque nenhum colega queria interagir com ele, né? Que, poxa, ele funciona diferente de mim, né? Nós não somos tão compatíveis assim, né? Pode ter acontecido a questão da inveja, né? E então ele acabou se tornando um alvo e também não reagiu, né? Então ele guardou para si o impacto dessa violência por muito tempo. Então veja, né? Esses prejuízos eles ocorreram desde a descoberta, com o seu avanço de ano letivo, até a fase adulta, em que ele iniciou a terapia, né? E aí nós fizemos a investigação, relacionamos as emoções com as situações, né? Então, fizemos a conceituação cognitiva, né? Nós dizemos assim, no contexto clínico, e descobrimos, né, a relação desse prejuízo com a sua trajetória, né? Então, hoje em terapia, ele já consegue, né, ter estratégias para lidar com emoções, compreender o porquê que ele se sente dessa maneira, né? Compreender que ele é merecedor, sim, de se relacionar com outras pessoas. Então, ressignificar essas vivências que foram traumáticas, compreender que, ok, foi dessa forma, não tem como mudar o passado, mas eu tenho o poder de mudar o impacto que esse passado tem sobre mim. E foi isso que ele escolheu fazer, né? Então tem sido bem bacana o acompanhamento com ele, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês, né, esse caso clínico que tem tudo a ver com o tema e tem sido muito gratificante para mim, como profissional, acompanhá-lo nessa trajetória de autoconhecimento, né? Então, saindo um pouquinho do contexto clínico, né, trazendo como a legislação entende o bullying, a Lei 13.185, em vigor desde 2016, classifica o bullying como intimidação sistêmica quando há violência física ou psicológica em atos de humilhação e discriminação. Então, essa lei descreve o bullying, e ela traz como uma intimidação sistêmica, né, e, porém, né, pelo fato do bullying não ser considerado crime por si só, ele é entendido e aceito como denúncia. Então, veja bem, ele não é entendido como crime, porém, né, ele é vinculado a alguns tipos de crime, né? Se o bullying ele é praticado com a violência física, né, então ele é vinculado ao crime, né, de lesão corporal.
Então, olha a importância da gente ter conhecimento sobre a legislação, como a legislação entende o bullying, né? E também que existe um número para acolhimento de pessoas que sofrem agressões e podem relatar, podem registrar e receber um direcionamento do que fazer, né? Dependendo do caso, eu vou precisar abrir um boletim de ocorrência, como lidar, né? Então, veja a importância da gente ter conhecimento sobre isso. Então, temos o Disque 100, né, que a vítima é acolhida pelo Disque Direitos Humanos, né, e ali ela pode fazer o registro. Então, sobre a prevenção ao bullying, o primeiro passo é a conscientização do problema. Então, quanto mais a gente falar sobre, a gente compreender o nível de impacto dessa violência, né, mais fácil a gente consegue se posicionar, compartilhar informação como o conhecimento da lei, que caracteriza o bullying, também traz punição sobre como se posicionar, como pedir ajuda, né? Então, esse é um passo muito importante para a prevenção. O empoderamento e a valorização da diversidade. Então, quanto mais a gente compreende as diferenças e aceita as diferenças, né, melhor a gente convive, né? Porque o bullying tem essa questão, né, principalmente de não aceitar a diferença do outro. Por isso que o superdotado está tão propenso quanto uma pessoa sem altas habilidades, né, no mecanismo do bullying, porque ele tem essa diferença, né, de funcionamento, mas temos a questão racial vinculada ao bullying, nós temos a questão estética, né, ou seja, diferenças. Diferenças são, são o principal o principal foco diante desse tipo de violência. Então, é importante que a gente empodere e valorize, né? Enalteça as diferenças para que a gente aceite, que a gente tolere e conviva melhor. Então, também a promoção do espaço para conscientização. Então, ambientes em que o bullying acontece, como escolas, ambientes de trabalho, instituições, é importante a promoção desse espaço para se conversar sobre, a promoção de palestras, falar como nós estamos conversando sobre hoje, né? Então, veja, tudo isso é muito importante. Quanto mais falarmos, melhor a gente lida. Então, além da conscientização, a prática da empatia. Porque se eu me pergunto como o outro recebe aquilo que eu estou fazendo, que eu estou dizendo, né? Qual é o impacto do que eu trago para o outro? Eu vou ter mais consciência de como eu me posiciono, do que eu faço, né? Se eu estou no lugar do outro, como seria para mim? Então, é importante praticar a empatia, buscar autoconhecimento, né? Aí, a importância da psicoterapia, né? Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente reage às situações. E, né, quem está bem não fere ninguém. Então, é importante trabalhar no autoconhecimento. E todo este fortalecimento, ele potencializa com que a vítima busque ajuda e denuncie a agressão, né? Então, assim, fica mais fácil da gente se posicionar, né, da gente pedir ajuda e também de ter uma rede de apoio para lidar diante do bullying. Bom, então é isso. Muito obrigada a todos.